Tá falando desse tipo de consumidor, vamos dizer assim, do Bitcoin, que ele vai mudando. E a gente fala assim, até que chega uma hora que um institucional entra. Quando a gente fala institucional, até pra todo mundo entender, é quando entram, tipo, sei lá, os bancos, fundos. Empresas E grandes. quando entra um institucional é que a gente fala assim, pô, o bagulho pegou mesmo? Isso aí é sério? Isso aí é um indicador de que o negócio é sério? Ou o institucional também pode estar errando aí nisso? Cara, tem os dois lados da história. Primeiro, é um indicador de que o negócio tomou uma importância que se tornou difícil de ignorar. Então, você teve um momento ali em 2020 e 2021, quando começou aquele temor inflacionário na carona da pandemia, que Paul Tudor Jones, os caras da MicroStrategy, vários outros, Stanley Druckenmiller, que é outro investidor macro famoso, vários caras começaram a se alocar a Bitcoin e escrever sobre isso com a tese da inflação e da impressão de dinheiro. Então, isso é um sinal, sim, de que o negócio tá grande bastante para não ser mais ignorado. E você viu algum deles mudar de ideia com a queda? Cara, desses mais que falaram mais, não vi ninguém mudar de ideia, não. Você tem alguns que estavam mais numa postura de fazer um trade, assim, o próprio Taleb. Mas os caras que compraram a tese, não vi nenhum mudar de ideia que tenha ficado feio. Malucão, Assim. quando a gente fala de institucional, olha que interessante. Tem um ciclo que acontece, não só em criptos, mas de uma forma geral no mercado. Então, geralmente, os primeiros a comprarem alguma coisa, né? Então, pensa na nossa economia sendo cíclica, né? Quando a gente está num momento de preços ridiculamente baixos e um grau excessivo de medo, né? Geralmente, quem compra que não são os institucionais. Geralmente, você tem alguns primeiros entusiastas, alguns malucos, ou pessoas que estão vendo coisas que os outros não estão vendo. Essas pessoas começam a comprar. Com o passar do tempo, o preço que já está muito barato, ele começa a subir de alguma forma, né? Quando o preço começa a subir de alguma forma, você tem uns institucionais voltando agora e injetando muito capital na economia. E aqui eles estão comprando, só que isso aqui está voando baixo do radar. Então você não tem grandes mídias falando sobre alguma classe de ativos, você não tem grandes mídias falando sobre o mercado de ações nesse momento, e os preços estão subindo. Depois que os preços sobem, isso daqui começa a chamar a atenção das mídias especializadas. Então são aquelas mídias que falam sobre o mercado. As mídias especializadas começam a falar, será que estamos numa boa hora de comprar? E aí começa a atrair a atenção das outras pessoas. As outras pessoas começam a entrar. Só que muita gente já ganhou dinheiro. Os entusiastas, os institucionais. E agora, como já ganharam dinheiro, alguns começam a realizar esse lucro, uma parte do seu lucro. No momento dessa realização, os novos entrantes que começaram a comprar começam a ficar preocupados. Poxa, a gente estava saindo de uma crise. Eu comprei, será que eu comprei certo? Os preços caíram. Só que de fato ainda está muito barato. Então, continua existindo uma força compradora muito alta, aí todo mundo fala, realmente, olha só, a gente realmente saiu da crise. Aí começam a sair notícias em mídias não especializadas, aí você tem influencers falando sobre isso, você tem um monte de gente lá, fitness, falando sobre essa classe de ativos, você tem mídias que não tem nada a ver com isso, você vê TikTok, você vê um monte de influenciador novo surgindo, o mercado tá lá em cima, tá todo mundo ganhando dinheiro, agora, aquelas pessoas que nunca ouviram falar nisso estão comprando. Esse é o momento. Eu apareci. Esse é o momento. Aí eu abri lá a revista Caras. Esse é o momento. Falei. Esse é o momento. Aí, exatamente esse é o momento. Aí as pessoas estão comprando aqui. Aí acontece, aí cai. Elas. Meu Deus, caiu. Não, mas cara, vamos comprar mais. Nossa. Aí tem um repique. E aí nesse repique fala, ufa, realmente era só um movimento. Nesse momento é onde a grande massa compra tudo que pode. Faz financiamento, se endivida, vende a sua casa. Não cheguei ainda nisso. Acredita em tudo, de repente o mercado cai. Quando o mercado cai, a gente entra em negação. A gente fala, não é possível. Não tem como, vai subir. Aí o mercado sobe um pouquinho de novo, aí fala, ufa, aí cai tudo de uma vez. Quando cai tudo de uma vez, a pessoa fala, eu só não quero perder tudo que eu construí minha vida inteira. E ele vende tudo que ele tinha por 10% do valor, 20% do valor, ele sai do mercado, ele joga a toalha, e enquanto ele está jogando a toalha, você tem aqueles entusiastas malucos ou investidores muito conscientes comprando nesse momento, onde ninguém mais está falando sobre isso, onde não sobrou nada. Então, por exemplo, amanhã o Felipe e o Penny vão fazer uma live sobre a oportunidade da década. Cara, você pode ter certeza que não vai ter a audiência que merece. Diferente de quando o Bitcoin estava nas máximas, porque muita gente jogou a toalha. E adivinha só quem vai ganhar mais dinheiro? Quem comprou lá atrás ou quem comprar num período próximo desse? Eu tenho certeza que quem comprou num período próximo desse. Né? Então é por isso que é tão importante a gente tentar sair um pouco dessa moda. E a gente tem um problema, porque pelo fato de a gente falar com muita gente, às vezes a gente acaba gerando a moda, né? Gerando interesse sobre alguma coisa. Então a gente tem um desafio constante de buscar o que está fora da moda. E agora, muita gente jogou a toalha no Bitcoin.
E é justamente por isso que temos uma oportunidade, né, para olhar para esse mercado. Faz sentido animal. aí, vocês, os grandes especialistas na área? Faz, com certeza. Esse ciclo não serve só para Bitcoin. Tem gente jogando a toalha em tudo agora. Peraí, Kaique, bate palma, vai. Pô, ficou muito bonito. Ficou bom, ficou Muito bom. obrigado. Pronto. Caramba. Pode Não, continuar. parabéns, parabéns. Eu consegui Mas... visualizar todo esse gráfico. Você viu? Eu vi um gráfico. Mas é que tem um gráfico, Tem um gráfico. sobre isso também muito interessante, que são esses pontos que o Thiago justamente citou. E no começo da fala do Thiago, onde ele diz quem começa a comprar primeiro, depois passa, né, dos entendidos, institucionais, aí chega o público comum. Eu e a Malu, a gente gosta muito de pesquisar sobre nutrição, treinamento. Lá nos Sócios, por exemplo, já foi médico falar sobre isso também, né? O Muso foi lá, o cara é enorme. E uma vez conversando com um fisiculturista que a gente conhece, ele falou que o ciclo das drogas anabólicas, quando eu expliquei pra ele como é que é o ciclo das criptas, ele falou, é exatamente igual, cara. Eu falei, como assim exatamente igual? Daí ele falou, surge uma droga anabólica nova no mercado. Quem começa a usar primeiro são os fisiculturistas. Eles testam neles mesmos. Não tem antidoping no fisiculturismo. Que Se tivesse, não beleza. tinha nem concurso. Nossa, No final, lá o pessoal usa, porque eles querem aumentar a performance. Depois que passa pelos fisiculturistas, o próximo grupo a ter acesso é o dos ricos. Porque eles conseguem pagar por médicos muito bons, que têm acesso aos estudos primeiros, que treinam esses atletas também, ajudam no treinamento deles, né? Na parte que eles podem auxiliar. Aí o rico tem acesso àquilo. Aí só bastante tempo depois que o fisiculturista já usa, que o rico já está usando, é que o negócio começa a chegar para o público comum. Com cripto é exatamente a mesma coisa. Começou com cyberpunks lá atrás, depois passou para o público mais entendido, que entendia de criptografia, de computação, né? Aí depois passou para os ricos, e essa foi a fase que aconteceu no ano passado, que foi os institucionais, que são os verdadeiros ricos desse mercado. E aí começou a entrar o público comum, mas é só um começo. É porque como a gente fala de mercado financeiro, a gente vive numa bolha onde muita gente conhece, pelo menos já ouviu falar sobre Bitcoin. Mas você pega no Brasilzão mesmo, o pessoal não sabe o que é isso. O Congresso em 2017 estava discutindo Bitcoin como se fosse milha aérea. Isso é ontem, pô. Então é um negócio que as pessoas não conhecem. Esse ciclo de adoção realmente massivo, ele virá ainda, ele não veio. Porque hoje, pegando pessoas que têm Bitcoin no mundo, é mais ou menos o mesmo número de pessoas que têm reais. Que é o Brasil, basicamente, né? A população brasileira. Então, isso comparado com o mundo é muito pouco. Eu publiquei um Reels no meu Instagram, foi feito inclusive aqui pela equipe do Grupo Primo, produção lá do time do Kaique, muito boa, que comparava o valor de mercado Bitcoin com outros ativos e com algumas cifras também, como, por exemplo, riqueza global, riqueza dos milionários. E lá você tinha um valor de mercado, tá até menor agora, de 420 bilhões. Ele caiu um pouco desde que a gente fez o vídeo. E a riqueza dos milionários, só dos milionários, né? E bilionário tá dentro desse grupo também, né? Porque é mais do que milionário. É de 191 trilhões. Ou seja, se 1% da riqueza dos milionários for alocada em Bitcoin, que é um cenário muito possível de vir a acontecer, o valor de mercado do Bitcoin tem que multiplicar por 6. Então a gente não viu ainda onde esse ativo pode parar. Esse é que é o ponto. E é uma oportunidade agora, porque já tem milionário comprando. O pessoal tá vendo com outros olhos. Lá atrás, quando eu conheci o Thiago, por exemplo, e comecei a frequentar mais a roda do pessoal que fala de finanças, na época quando eu falava de Bitcoin, o pessoal me olhava como se eu tivesse falado que o crack dá pra usar tranquilamente e ter uma vida saudável. Entendi. Era a mesma cara que eles faziam. Hoje em dia o pessoal, mesmo quem não gosta, já entende que pelo menos é assimétrico a ponto de valer o investimento.